Amém, queridos? Então, a palavra do Senhor veio ao meu coração, no capítulo 1 de Jó, que diz o seguinte: havia na terra de Uz um homem, cuja o nome se chamava Jó, homem íntegro, temente e reto perante o Senhor, e que se desviava do mal. Quero ler esta passagem para vocês terem uma observação que Jó passou em sua vida. Nos momentos em que nós pensamos que não tem mais soluções, você pode achar que hoje não tem solução para a sua vida. Pode achar que seu problema é difícil demais e que só o Senhor pode fazer na sua causa. Escuta o que Deus falou em sua palavra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros e 500 juntas de bois. 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Notem, queridos, que Jó ele não olhava a sua vida material, ele não olhava a sua vida das circunstâncias favoráveis que havia na sua casa. Poderia estar prosperando, poderia estar sendo abençoado, sendo com emprego, com os seus negócios indo bem, mas notamos uma coisa interessante na vida de Jó, né? Notamos que ele entregava os holocaustos, né, pelos pecados de cada um, né, de cada um que havia ou poderia, né, queridos, ter pecado contra o Senhor. Eu não sei em que estado você se encontra em sua vida, se alguém da sua família tem agido mal, tem agido muitas das vezes fora da presença de Deus. Deus está falando contigo nesta noite que entrega a tua causa nas mãos do Senhor, pois Jó fazia isso, né? Jó entregava a vida dos filhos, cada um deles, nas mãos do Senhor, e entregava oferta
a Deus pelos seus pecados, porque Jó pensava que poderia algum dos filhos deles ter pecado contra o Senhor. Esta é a mensagem que veio ao nosso coração. Todos os filhos de Jó e as filhas eram protegidas por Deus por conta que Jó sempre orou e pediu ao Senhor que os guardasse e os livrasse do mal. E era o que mais Jó temia em sua vida, né, irmãos? O que Jó temia é que algo poderia acontecer de repente, né? As tempestades poderiam aparecer, os problemas poderiam, né? As circunstâncias poderiam mudar de uma hora para outra, e era o que Jó temia. Mas vamos continuar a leitura. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vês? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó deu balde, teme a Deus? Acaso não cercaste com saber a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toque-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Observe, queridos, que Satanás veio se apresentar a Deus, né? Como o inimigo ele é astuto, porque ele não tem poder para tocar em sua vida, ele não tem poder para tocar sobre sua casa, sobre sua família, porque nós temos um Deus que tudo pode, nós temos um Deus que está observando atentamente cada detalhe da tua causa, da tua família, e ele não vai desamparar. Observe que Jó tinha um saber, né? A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do Pai Celestial. Então vemos aqui que Satanás, furioso, porque era abençoado Jó era próspero, em todas as áreas era multiplicada a vida de Jó. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, queridos. Deus quer fazer na tua vida o sobrenatural, através desta palavra, que esta mensagem está falando para ti. É esta a palavra, a mensagem que Deus está se revelando na sua vida. Então, Jó, a sua vida de Jó não era uma vida que não tinha disciplina. Não era uma vida que não tinha disciplina, era uma vida que tinha disciplina, né? Era uma vida que Jó, ele era um homem disciplinado, era um homem que orava, era um homem, não sei se você tem orado, se você tem buscado, eu não sei se você já tem entregado tudo em suas mãos, nas mãos de Deus, tem entregado o seu trabalho, mas Jó tinha uma coisa
trabalho era muito além da disciplina do trabalho. Jó era disciplinado em Deus. Jó era disciplinado na palavra do Senhor. Ele buscava a presença de Deus e buscava também para a sua família e a sua casa. Amém? Então notamos aqui que o inimigo, ele não prevalece sobre sua casa, não prevalecerá sobre sua família. Vemos também que o inimigo, ele lançou afrontas contra Deus. Ele quis testar para ver se Jó blasfemaria, se Jó voltaria atrás, se Jó não buscaria mais a Deus, se Jó não iria orar, se Jó não iria jejuar, se Jó não iria mais buscar a presença do Senhor. Então, estamos confiantes, estamos confiantes que Deus está estendido as suas mãos para nossas vidas hoje. Vemos que Jó era um homem muito sábio, né? A Bíblia nos revela que Jó, ele era sábio, ou seja, era um homem cheio de sabedoria de Deus, sabedoria do Senhor. Mas tem uma coisa, o inimigo, ele não esperava. Era que Jó ia se lançar por terra. Era que Jó ia rapar a sua cabeça. Ia dizer: Senhor, bendito o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o teu nome, Senhor. O nome do Senhor foi bendito nas tempestades. O nome do Senhor foi bendito nos momentos de tribulações. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Nós passamos o que passar, mas Jesus de Nazaré está te dizendo para a tua vida: glorifica a Deus nesta noite. Amém? Receba o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos continuar. Paremos aqui, as aflições de Jó e a paciência. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer boas novas. Falava este ainda quando veio um outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e o mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse:
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu os 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, repousou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: No saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu culpa alguma a Deus. Queridos, Jó não atribuiu culpa alguma a Deus. Notamos que ele, em tudo que Jó passou, pelas perdas que foram ditas aqui, pelos servos que foram mortos, pelas ovelhas que foram consumidos por uma bola de fogo, uma chama de fogo do céu, pelos roubos, pelos camelos, os roubos dos camelos que Jó tinha, o seu gado, afinando, Então, e pelo vento forte que bateu sobre a casa dos seus filhos, onde se estava fazendo um banquete, uma festa, Então, queridos, vemos que Jó em nada pecou, mas em nada atribuiu culpa a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, Deus, ele é maravilhoso, conhecendo o coração de Jó, conhecendo que Jó não atribuiria culpa alguma a ele. Deus permitiu que Satanás, ele não tem poder a não ser com a permissão de Deus sobre as nossas vidas. Se algo que aconteceu, Deus permitiu, Deus deixou-se que acontecesse na sua vida, mas eu estou neste exato momento para declarar que todo inimigo nesta noite está caído por terra sobre a sua vida, está caído por terra sobre a sua casa, está caído por terra sobre o seu trabalho, e serão abençoados as obras das tuas mãos, e Deus vai fazer prosperar todas as áreas da sua vida. Receba em nome de Jesus de Nazaré. Vemos também que Jó, além de ter passado isso que Jó passou, vemos também que Jó, ele agora seria de novo testado pelo inimigo. Agora Jó, ele seria provado mais outra vez, depois de toda a tempestade, todas as coisas que passou. Agora o inimigo iria tocar na saúde de Jó. A Bíblia diz que Jó, o homem íntegro, reto e temente a Deus, seria provado naquilo que é mais precioso em nossas vidas, naquilo que é mais precioso em nossas vidas, que se chama a saúde. Agora Jó será provado de uma maneira que Jó não entenderia o que é que estava acontecendo em sua vida.
Amém? Então, assim diz a palavra. Capítulo de Jó, número 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentados perante o Senhor, veio também Satanás entre eles e apresenta-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra, passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele está com a sua integridade, embora se incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca nos seus ossos e na sua carne. Verás se não blasfema ou reclama contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: que ele está em teu poder, mas poupe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Já sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspasse. Então sua mulher lhes disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: fala como uma louca, com qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Note que até a mulher de Jó, talvez ela se sentiria prejudicada, já que Jó não teria mais aquelas riquezas todas, né? Mas a pessoa que teria que apoiá-lo está do seu lado, que era a sua esposa, no momento mais difícil de sua vida. Ela também se distanciou de Jó até o certo ponto de olhar para Jó e sentir-se desprezo de Jó pelo que Jó estava vivendo, né? Com aquela doença, com aquele problema de saúde. Eu não sei como é que você se encontra agora. Eu não sei se tem alguém lhe afrontando muitas das vezes desta forma, lhe dizendo que você não vai conseguir, que esta doença você não vai passar e que desta dificuldade você não vai passar adiante, desta tragédia você não vai conseguir passar. Mas eu quero te dizer nesta noite, pelo nome de Jesus de Nazaré, você vai ser abençoado, você vai ultrapassar estas palavras que disseram contra a tua vida, em nome de Jesus. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Eu quero agradecer a todos por ter me escutado, por a palavra de Deus, e eu quero orar pela sua vida neste exato momento. Peço a meus queridos, que Deus fale ao seu coração nesta palavra. Amém? Quero orar pela sua vida. Fechamos nossos olhos para engrandecer e pedirmos a Deus a sua proteção, assim como Jó fazia. Amém? Querido Deus Todo-Poderoso, neste exato momento se encontra teu filho, neste
exato momento, Senhor Deus, nesta live, neste vídeo, Senhor, precisando, ó Deus, de uma resposta, precisando, ó Deus, de tuas mãos, Senhor, de salvação sobre sua vida, de salvação, Senhor Deus, das dificuldades que está passando, pela, meu Pai, a aprovação que muitas das vezes chegou em sua casa, chegou em sua família. Deus vai abrindo, Senhor Deus, a claridade sobre os problemas, vai afastando o mal, vai afastando, Senhor Deus, Senhor Deus, línguas, Senhor Deus, perversas, vai, Senhor Deus, repreendendo, Senhor Deus, palavras de maldição, palavras de derrota, palavras, Senhor Deus, que fazem, Senhor Deus, Senhor Deus, esta mulher, este homem, Senhor Deus, perderem a esperança, mas nós estamos crendo nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer um milagre, vai ressuscitar se preciso for, até mortos, ó Pai, em nome de Jesus, como fizeste na vida de Lázaro. Recebe em nome de Jesus, Senhor Deus, tome de conta a sua vida, a sua casa, guia, Senhor Deus, assim como um bom pastor, porque a tua palavra diz, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é que nos guia, é o Senhor que nos apacenta, é o Senhor que nos lidera, é o Senhor, meu Pai, que traz as nossas vidas para perto de Ti, o nosso coração firmado, e que este homem, esta mulher de Deus receba a direção em nome de Jesus. Agora ora assim comigo, o Salmo de 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a descansar à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, ó Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Agora, queridos, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para juntos das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.